Shalom Lehulam, eu sou o Pablo Felipe, seja bem-vindo ao canal do Aleph ao Tav, e hoje vamos analisar um versículo muito importante do Tanar, que está no profeta Joel, no capítulo 3, Navi Yoel Perek Gimel. O nome do Senhor salva. Esse texto, ele é citado no Novo Testamento, Berit Hadashah, em Romanos capítulo 10, versículo 13, onde está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Da mesma forma, Pedro cita em Atos capítulo 2, versículo 21, dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse versículo que em português, nas traduções em português, está no capítulo 2, versículo 32 de Joel, será então lido agora. Está no capítulo 3, versículo 5 do Taná. Então diz o texto: Verraiá kol asher ikra beshem Adonai imalet. Ki bechazion uberushalayim tihyeh filitá. Asher amar Adonai uvaseridim asher Adonai koreh. Vamos lá. Essa primeira porção do versículo termina aqui em Imalet com o Atinar, que marca essa pausa importante, que traz essa primeira ideia do versículo, é o que nós temos traduzido por todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas vamos traduzir todo o versículo. Diz aqui o texto, verraiá. Verraiá é uma construção muito interessante. Nós temos aqui o verbo raiá, que é o verbo ser, acontecer, tornar-se. Talvez o verbo que mais apareça no Taná, cerca de 3.750 vezes. Nós temos aqui a forma perfeita, está no catálogo, no perfeito, na terceira pessoa masculino singular, que nós sabemos o perfeito traz a ideia de uma ação completa, acabada, muitas vezes traduzida como passado em português. E aconteceu, e foi, e tornou-se. Porém, esse vav, ele tem o poder de transformar a forma, o significado aqui da forma, o aspecto da ação. É chamado por alguns gramáticos de vav conversivo por conta disto. Então, em vez de se traduzir como e aconteceu, e foi, é traduzido como e será, e acontecerá, e tornar-se-á, ou seja, com a ideia de futuro. Verraia kol. Kol significa todo, tudo, completude, como já vimos em outros vídeos. Asher ikra. Verraia kol asher ikra. Asher é a partícula relativa, aparece também muito no texto hebraico, significa que, o qual, a qual, os quais, as quais. Asher ikra. Ikra é a conjugação desse verbo kará. Kará, que significa chamar, nomear, dar nome, invocar um nome. Está no cal, imperfeito, na terceira pessoa masculina singular. Ikra. Asher ikra. Interessante não confundir, porque nós temos dois verbos no Taná que são idênticos. O outro verbo, kará, significa acontecer, um acontecimento, ok? Então, nós temos aqui asher ikra, todo aquele que, verraiakol asher ikra, todo aquele que invocar, chamar, Beshem Adonai. Be é a partícula, é a preposição, significa em, no. Shem é nome. Beshem, no nome. Clamar o nome, no nome, pelo nome. Adonai. Temos aqui o construto, né? Shem Adonai, nome do Senhor. Algo interessante. Temos o tetagrama aqui. Tetagrama que nós lemos no nosso canal como Adonai, ok? Pois bem, lá na Septuaginta, que é a famosa tradução do Tanar para o grego, nós temos no lugar do tetagrama, a palavra Kyrios, que significa Senhor. Desta mesma forma, está lá no Novo Testamento, Berit Hadashah, tanto em Atos 2:21, como em Romanos 10:13, Kyrios, traduzido por Senhor no português. Normalmente as versões em português traz essa palavra, quando se refere ao Antigo Testamento, temos o tetagrama, aparece Senhor com caixa alto, certo? Mas no Novo Testamento apenas Senhor. Mas o interessante que nós temos aqui é aquele que clamar o nome de Adonai, traduzido
como aquele que clamar o nome do Senhor. Então, a observação importante, e será que todo aquele que clamar o nome de Adonai, ok? Guarda essa informação. Imalet, será salvo, salvar-se-á. Interessante. Malet é conjugação desse verbo aqui, ó. Mem, lamed, tet, ok? Malet, malat. Imalet, ele está no nifal, aparece cerca de 60 vezes nessa forma. Está no imperfeito, terceiro masculino singular, ok? Imalet. Significa salvar-se, procurar segurança para si. Então, todo aquele que invocar o nome de Adonai está buscando salvação para si. Será salvo, é a tradução mais conhecida. Mas a ideia é que realmente está procurando salvação, né, em Adonai. E conforme o contexto desse capítulo 3, nós vamos perceber ali uma declaração acerca do dia do Senhor, onde uma série de situações acontecerão, marcando esse período tão importante da história. Mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ok? Pois bem, é interessante porque, voltando para o Novo Testamento, Berit Hadashah, nós temos ali a compreensão em Romanos 10:13, que continua a ideia que Paulo traz, de que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. No versículo 9 diz, lá de Romanos 10, diz, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E na sequência ele cita, no versículo 13, esse texto que estamos lendo agora. Então perceba o intercâmbio entre Adonai e o nome do Senhor Jesus. Não à toa que lá em Filipenses, capítulo de número 2, também Paulo escreve que o Senhor, nosso Deus, deu ao Senhor Jesus um nome que é sobre todo nome. Yeshua, nome sobre todo nome. Yahvé salva, Yeshua. Então, olha que interessante esse ponto. Mas vamos continuar o texto hebraico, que diz o seguinte, a segunda parte desse versículo diz, Ki be hayat zion Yerushalayim. Que é uma conjunção, aqui no caso causal, então ela traz uma causa, uma consequência, um motivo. Então diz, V'hayat kol asher likra beshem Adonai imaleh. Que, por quê? Pois, be hayat zion Yerushalayim. Então, B, nós temos aqui a preposição em no. Har significa monte, montanha, ok? Behar Zion, no monte Sião. Pois no monte Sião, o Virushalayim, ou seja, e em Jerusalém. Perceba que temos o Vav, um Vav conjuntivo aqui, conectando as palavras. Temos novamente, olha só que interessante aqui, o prefixo B. Só que veja bem, aqui ele perdeu o dagesh, por quê? Porque ele está depois de uma vogal, no caso aqui, shurek, ok? Então, perdeu o dagesh, ok? Em vez do shevá, eu tenho o hirik, porque a regra é, se eu tenho um shevá e mais um shevá, originalmente aqui, Yerushalayim, eu tenho um shevá abaixo do yod, ok? Some um shevá e fica o hirik, Virushalayim. O Virushalayim. Então, pois no Monte Sião e em Jerusalém, Tirrie, Feletá. Tirrie é novamente o verbo raiar, ok? Então, o verbo ser, haver, acontecer, tornar-se, aqui ele está imperfeito, ok? Trazendo a ideia de futuro, acontecerá algo. Pois no Monte Sião e em Jerusalém, Tirrie, nós temos aqui segunda pessoa, feminino singular, ok? Acontecerá. Ok? Perdão, aqui está errado. Terceira pessoa, feminino singular. Kyrie. Haverá. Haverá o quê? Sheletá, que é uma palavra feminina. Haverá salvação. Então, terceira pessoa, feminina singular. Uma observação importante aqui, que é no imperfeito, no ictol do calo, ok? A terceira pessoa, feminina singular, ou seja, ela, tem a mesma forma, é idêntica à forma da segunda pessoa masculina singular, tu, ok? É a mesma forma. Mas aqui nós temos a terceira pessoa feminina singular, Kyrie, Filetá. Filetá significa escape, livramento, aquele que escapou, o que é poupado, ok? Um substantivo que vem do verbo formado por P, lâmide, T, ok? T, perdão. Então, filetar. Então, haverá livramento.
haverá escape. Então, verraia cola shelikra de Shem Adonai e Malet. Que berrat Zion, o Virushalayim, Tirie Peletá. Haverá livramento. Kasher, ok? Amar Adonai. Kasher é uma conjunção, é uma construção da preposição que com a partícula relativa que vimos agora há pouco. Asher, ok? Asher. Kasher, ok? Essa conjunção significa como, na forma que algo é. Como se, quando, dependendo do contexto, ok? Essa forma, kasher, aparece cerca de 550 vezes no Tanakh. Então, tem essa junção. Perceba que o Shevá, ele some, ok? Em vez do Shevá, eu vou ter um patá, porque eu tenho Shevá com Shevá, Shevá composto, um Shevá simples, ok? A regra é que, unindo a preposição aqui, o Shevá da preposição some, e eu tenho a mesma vogal que está no Shevá composto. No caso, aqui tem um patá, eu fico com outro patá aqui. Ka-asher, ok? Então, será, né? Tirie filetá. Haverá livramento. Kasher, ou seja, conforme, como, ok? Amar Adonai, conforme disse, conforme falou Adonai. Nós temos aqui o verbo amar, ok? É um verbo que aparece 5.280 vezes. Perceba que Israel aparece 3.000, veja bem, 3.750 vezes. Amar aparece 5.280 vezes. Aqui está no calo perfeito, terceiro masculino, singular. Ok? Kasher amar Adonai, conforme disse Adonai. Então haverá livramento conforme disse Adonai. Uva seridim. Olha que interessante, uva seridim. Nós temos novamente o vav, ok? Ligando a oração aqui, ligando as palavras. Temos novamente aqui, né, a preposição B. Só que percebam, novamente sumiu da dagesh por conta que está após uma vogal, shurek, ok? Eu tenho um patá e um dagesh. Por quê? O que eu tenho aqui, na verdade? Eu tenho a preposição B e também eu tenho o artigo. O artigo, ok, se forma assim, ok? O re, patá e o dagesh. A regra é que, unindo essa preposição B, o re desaparece, ok, certo? E o bet fica no lugar dele, com o mesmo patá do artigo e o mesmo dagesh. Então, eu tenho aqui no mais o artigo ra, definindo uva seridim. O que seria seridim? Seridim é plural de sarid. Sarid significa sobrevivente. E aos sobreviventes, e nos sobreviventes, em relação aos sobreviventes, que está definindo. Por que está definindo? Asher, Adonai, Coré. E aos sobreviventes, Asher, Adonai, ou seja, o qual, Adonai, os quais, Adonai, temos um plural, né? O Vasseridim, Asher, Adonai. E aos sobreviventes, os quais, Adonai, Coré. Coré, nós já vimos. É interessante que o verbo aparece, veja bem, aqui aparece no final do versículo e aparece no início do versículo. Coré, aqui novamente o verbo caná, chamar, nomear, invocar, aqui está no particípio, no calo particípio, masculino singular. O particípio que ele pode ser, ter a função, ele pode aparecer com a função de substantivo, de adjetivo, ou mesmo de verbo. No caso aqui, ele tem a função de verbo, por quê? Porque ele é a ação de um sujeito aqui que aparece de forma imediata, Adonai. Asher Adonai, Coré. Os quais Adonai chama, nomeia, invoca, dependendo, pode ser traduzido no passado, invocou, chamou. Então, veja bem, e aos sobreviventes, os quais Adonai chamou. Então, vamos ler novamente o versículo. Verraia kola shelikra beshem Adonai imalet. Ou seja, e será, e acontecerá, que todo aquele que clamar o nome de Adonai será salvo. Salvar-se-á, ok? Que berrar Zion o Verushalayim, pois no Monte Sião e em Jerusalém, e repeletá, haverá livramento. Kasher amar Adonai, conforme disse Adonai. A promessa do Senhor, o livramento no Monte Sião e em Jerusalém. Aos sobreviventes, conforme Adonai chamar, chamou,
chama, convoca, ok? E com isto, nós terminamos a análise desse importante versículo que traz a ideia aí da salvação através do nome de Adonai, conforme é entendido, compreendido na Berit Hadashah, o nome de Yeshua, ok? Aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Espero que você tenha gostado. Convido a se inscrever em nosso canal, ok? Seu comentário é muito bem-vindo, pois com ele nós crescemos e aprendemos juntos. E me despeço por aqui. Até o nosso próximo vídeo.